Bom dia a todos os casais. Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor e hoje estaremos compartilhando o Evangelho de Lucas, capítulo 20. Começaremos a leitura. Num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o Evangelho, chegaram os principais sacerdotes e os escribas com os líderes religiosos e lhes disseram: Conte-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele lhe respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá: Por que não credes nele? Mas se dissermos, é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Então responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores, para que lhe desse frutos da vinha, mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhe outro servo, mas eles o espancaram também e, insultando-o, mandaram embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Disse então o dono da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado, talvez ele os respeite. Mas quando os agricultores o viram, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores, e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: Que isso não aconteça. Mas olhando para eles, Jesus disse: Então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes perceberam que ele havia proferido essa parábola contra eles. Tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo do povo. E, aguardando uma oportunidade, mudaram a espiões, que se fingiram de justos, para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governo. Eles lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensina o que é certo, e não levas em conta a aparência da pessoa, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Para nós, pagar tributo a César é correto ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse: Mostrai-me um denário. De quem são as imagens, a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: De César. Disse-lhes então: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhes perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu seus filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 tiveram como mulher? Mas Jesus lhe respondeu:
os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondeste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. Jesus, porém, perguntou-lhes: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, Jesus disse aos discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. E devoram as casas das viúvas, simulando longas orações. Eles receberão uma condenação muito maior. Aqui encerramos mais um dia com a leitura da palavra, a palavra da salvação. Que estejamos atentos a tudo aquilo que a palavra tem nos ensinado. Fiquem com Deus.